Saudações investidores! Bitcoin agora vai estar a $41.800. Bitcoin que não faz muita coisa no dia, porém mesmo assim acredito que demonstramos força hoje. Afinal, o S&P 500 caiu quase 2% e a gente conseguiu se manter. No vídeo, eu quero te mostrar quais as minhas perspectivas para as próximas horas e dias e com a minha estratégia no momento. Além disso, vamos fazer a análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, Atlas, BNB, DOT, Ethereum, Gala, Illivium, Mana e Sand. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero rapidamente relembrar vocês do 4 horas aqui do Bitcoin, tá? E a partir do 4 horas eu quero discutir com vocês um pouquinho sobre análise técnica. Como que nós utilizamos a análise técnica aqui, eu acho que isso é importante para vocês conseguirem interpretar da melhor maneira possível os vídeos. Depois a gente atualiza os nossos indicadores de sentimento, como eles mudaram desde o vídeo de mais cedo, falando também sobre onde aquelas instituições estão colocando as ordens delas ainda, tá? Quero mostrar uma maneira diferente de ver o book, depois você decide qual que você gosta, do vídeo de mais cedo ou do vídeo daqui a pouquinho, tá bom? Continuando, a gente também vai falar do S&P 500, da dominância, e vamos falar das altcoins logo em seguida. Então vamos lá, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e ativar o sininho para você receber as notificações. Caso você não esteja recebendo essas notificações, todo mundo reclama aqui nos comentários que não recebe, é só você vir aqui no canal antes de meio-dia ou antes de 9 horas da noite. De segunda a quinta eu tento postar sempre 2 vídeos, na sexta-feira, no sábado e no domingo, 1 vídeo. Beleza? Então lembrem-se disso e vamos começar a nossa análise. Na análise aqui do 4 horas, eu acho importante a gente lembrar que o Bitcoin continua numa tendência de baixa, e essa tendência de baixa, na minha visão, só será revertida caso a gente rompa com volume a região dos 43.500. Se a gente romper isso aqui com o sentimento melhorando, eu vou acreditar no Bitcoin acima dos 45 mil dólares e tomando aquela decisão no diário, né? Lembra da resistência muito forte que a gente tem aqui? Se a gente passa disso, a gente pode ter meses muito bons à frente do Bitcoin, tá? Mas o primeiro passo é o rompimento dos 43.500. Eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Afinal, você sempre me vem aqui começando a análise pela análise técnica e não pela de sentimento. Sabem por que isso? Porque a análise técnica ela continua sendo essencial para o meu e para o trade system de toda a equipe da Bellatrade. Porque a gente opera de uma maneira que a gente tenta seguir a tendência do criptoativo. Lembre-se, a tendência é sua amiga, né? Por que uma tendência de baixa, uma tendência de alta, ela se constitui? Alguém já explicou isso para vocês? É simplesmente por causa de pessoas presas em pontos acima do gráfico. Então, uma tendência de baixa, né, quando o preço começa a consolidar aqui e cai, o que a gente vê? A gente vê que muitas pessoas compraram e ficaram presas aqui em cima. Então a tendência ela se configura porque quando o preço tenta subir aqui, essas pessoas criam uma oferta que dificilmente deixa o preço ultrapassar. E a tendência de alta, como que ela funciona? Vamos pegar uma tendência de alta aqui no 15 minutos. A tendência de alta no 15 minutos, desde o lado, por exemplo, do nosso fundo, né, quando a gente veio aqui, ela vai funcionar da seguinte maneira. Muitas pessoas acabam vendendo nessa determinada região aqui. Quando a gente rompe e assume uma tendência de alta aqui no curto prazo, quando o preço volta, essas pessoas elas criam o quê? Uma demanda que dificilmente deixa o preço ultrapassar e fazer isso aqui. É claro que é tudo probabilidade, mas a tendência talvez seja a coisa mais básica que você tem que seguir com as criptomoedas sempre. Então quando eu faço uma análise de curto prazo, vocês têm que entender que é importante também você saber qual tempo gráfico você está operando, né? Porque se você ficar vendo as minhas análises dos 5 minutos, está operando no diário, no semanal, você vai pirar. Então, entenda que a gente começa a fazer essa análise, tempos gráficos maiores, para cada um que tem um tempo gráfico específico que está operando, se situar na situação e a gente chega até o curto prazo, que é o que a gente mais faz e o que a gente mais gosta. Tranquilo? Mas a base da nossa análise técnica é seguir a tendência. A tendência agora é de baixa. A gente só vai ter realmente boas probabilidades para operar um long aqui no Bitcoin se a gente passar os 43.500 na minha visão, tá? Isso quer dizer que eu não tenho nenhum Bitcoin agora, que eu tô shortando o Bitcoin igual doido? Não necessariamente, tá? Porque além da tendência, a gente também tem outros pontos que a gente tem que analisar para tomar uma decisão. Um segundo ponto base é a relação risco-retorno. Então hoje, quando a gente for analisar moedas como, por exemplo, a ADA, as Gamecoins, eu vou mostrar para vocês
porque a gente tanto bate na tecla para vocês não comprarem ativos esticados, tá? E as correções dão potenciais oportunidades para a gente ter uma boa relação risco-retorno para pegar a tendência, tá? Então, você entendendo o conceito de tendência e o conceito de correção, galera, já é grande parte da análise técnica aqui e é praticamente tudo que a gente utiliza, né? Claro que a gente utiliza volume, a gente tem indicadores como VPBR, médias móveis, mas na verdade, a nossa análise técnica é muito simples, tá? E eu acredito fortemente que menos é mais, ainda mais num mercado tão manipulado como é o de criptomoedas. Então lembra, entenda o que é uma tendência, entenda o que é uma correção e onde você está comprando bem, onde você não está comprando esticado, onde você está comprando numa boa relação risco-retorno, tá? Então estude Fibonacci também. Tranquilo. Tendo isso em vista, depois que a gente faz a nossa análise técnica e passa por esses tempos gráficos, o que a gente começa a fazer? A nossa análise de sentimento, que a nossa análise de sentimento, ela confirma ou não a análise técnica. Se a análise técnica está mostrando uma coisa e a de sentimento está mostrando outra, o que eu vou fazer? Nada. E não tem nada de errado em não fazer nada, tá? Às vezes não operar é operar. Todas as operações que a gente faz, elas se configuram somente se a análise técnica e a análise de sentimento se confluem. É graças a isso que a gente tem uma taxa de assertividade aí maior do que 2/3, tá? E de uma maneira justa, tá? Não é aqueles alvo de 1%, aqueles stop de 5%, não. A gente sempre ganha mais quando a gente acerta do que perde quando a gente erra, tá bom? E basicamente, né, eu acho importante todo mundo entender isso para vocês não se perderem aí enquanto eu estou fazendo as análises. Continuando, né, indo para uma análise aqui do S&P 500, a gente pode ver que hoje foi um dia de queda generalizada, tá? A gente teve uma queda aqui nos futuros, a gente estava até abrindo hoje mais cedo, né, subindo, a gente chegou a cair 2% desde o vídeo de mais cedo. Então, realmente, o mercado está estressado, se a gente continuar essa queda, a gente pode ver o Bitcoin tendo problemas. Mas, mesmo com essa queda aqui, o Bitcoin, beleza, ele saiu ali dos 42.300, que estava no vídeo de mais cedo, foi para os 41.700, voltou, tá nesse meio termo aí, ou seja, a gente não teve um movimento tão volátil como o do S&P 500, tá bom? E normalmente a gente tem muito mais volátil. Então, para mim, isso foi uma demonstração de força, tá? Eu entendo que se a gente não tivesse essa queda aqui do S&P 500, provavelmente o Bitcoin estava tentando romper a nossa região lá dos 43.500 dólares. Mas a gente está correlacionado e a gente tem que viver com isso, né? Faz parte da vida. Tranquilo? Continuando, né, falando um pouquinho aqui agora sobre os nossos indicadores de sentimento antes de ir para a dominância. Vamos lá, os indicadores de sentimento, eles deram uma piorada, tá bom? Ele chegou aqui a 2.12, o long short rate, e no momento está em 2.7, né? Ou seja, não é algo positivo, né? É algo melhor do que a gente estava aqui nos últimos dias, acima de 3, obviamente. O nosso CVD também, como vocês podem ver, mas não é algo lindo, não é algo que a gente gostaria de ver aqui, esse long short rate abaixo de 2, para realmente acreditar que esse rompimento para cima ia acontecer. Não rolou. Basicamente aqui a gente está no meio termo e parece que a gente vai continuar consolidando aqui nesse indicador, né? Sem tomar muitas decisões até o Bitcoin ter um movimento extremamente volátil, o que me parece cada vez mais próximo, tá bom? O nosso Open Interest continua elevado aqui nos 75 mil Bitcoins, então a gente ainda não escapou do risco de ter um movimento muito volátil. Então os stops devem se manter curtos, tranquilo? Continuando, né, falando um pouco sobre potenciais distribuições e acumulações, eu acredito que a distribuição que a gente poderia ter tido foi justamente aqui nessa região de topo, né, onde a gente distribuiu um pouquinho, depois não tivemos outras oportunidades. Para quem estava querendo se expor ao Bitcoin, pode ter tido essa oportunidade aqui na queda até os 41.700 dólares, tá? Como eu disse para vocês, eu estou meio que esperando isso aqui se definir, não vou me expor muito e não vou comprar muito nesse meio do range aqui, tá? Eu estou tentando mais distribuir acima do range e acumular abaixo dele nas armadilhas. No meio do range aqui, muitas vezes eu não enxergo uma relação risco-retorno significativa para eu operar essa consolidação. Tranquilo? No curto prazo aqui, né? Claramente uma consolidação. Então eu acho importante a gente lembrar que no longo prazo os nossos indicadores continuam denotando risco, muito mais risco do que retorno, na minha visão, mas que tudo pode mudar caso a gente consiga demonstrar, enfim, uma força e isso aqui comece a cair. Não é o caso ainda. Tranquilo? Continuando, né, e falando um pouquinho aqui sobre a nossa dominância, que é um dos fatores positivos que eu vejo na análise de hoje. A nossa dominância, como vocês podem ver, está subindo aqui desde o dia 16, né? E tem uma alta considerável aqui da dominância.
É por isso que a gente está vendo, mesmo o Bitcoin consolidando, muitas altcoins caindo, né? Isso para mim, apesar de ser ruim para o mercado das altcoins e até ruim para os nossos trades, né? Dá para a gente shortar, mas em dias igual hoje fica até difícil achar oportunidades. A gente entende que as pessoas estão mais racionais, tá bom? As pessoas estão mais racionais, estão indo mais para o Bitcoin, estão entendendo o risco. Então isso para mim é algo positivo, tranquilo? E para quem, né, quer estudar mais sobre a dominância e tal, eu vou fazer outros vídeos sobre isso, tá? Estou fazendo várias aulas para o projeto sobre a dominância, porque realmente é um dos melhores indicadores para a gente operar o mercado na minha visão, tá? Inclusive, dá para a gente operar a dominância aqui na Binance Futures, né? E a gente teve sim oportunidades, na minha opinião, de comprar a dominância barato aqui e começar a vender ela quando ela começar a subir, né? Então, estudar a dominância eu acho que vale muito a pena aí para todos, tranquilo? Continuando, né, e indo agora para uma análise sobre onde essas instituições estão se posicionando, muito claramente a gente tem mais ordens compradoras, tá? Tanto no 1%, quanto no 2,5%, quanto no 5%. Nesse momento as ordens continuam lá na região dos $40.600, 40.500, e algumas ali próximos dos 40 e tal, depois só nos 39, tranquilo? Então eu enxergo que a gente pode ter acumulações aqui, eu só vou pensar nessas acumulações em novos fundos lá nos 41, 40.600, 40.500, mas estão tentando segurar, né? Vamos ver se essas instituições vão conseguir. Em relação a ordens de venda, a gente tem bastante ordem até os $43.000, tá? Nem tem tanto assim até os 43.500. Então romper os 43 ali já seria algo extremamente positivo, na minha opinião. Correto? Vamos lá, vamos continuar aqui então. E vamos falar um pouquinho das nossas altcoins, tá? Quando a gente for falar das altcoins, a gente vai discutir também com vocês alguns temas dessa análise técnica, né? Afinal, pode ter ficado um pouco confuso. Então vamos dar mais exemplos da importância da análise técnica. Vamos lá. A ADA Cardano, né, é uma das melhores que a gente vai ver aqui hoje. Por quê? Porque ela está em tendência de alta. Como vocês podem ver, tem mais pessoas presas abaixo dela aqui do que acima. Então quando alguém me pergunta, Pablo, é hora de shortar a ADA? Não, não é. É hora de comprar? Não sei. Por quê? Porque a gente precisa da análise de sentimento para confirmar ou não a nossa compra aqui. Então, a gente gosta tanto, por exemplo, de ter esses indicadores como as médias aqui. Por quê? Porque eu chego no ativo aqui e eu já sei se eu tenho que comprar ele ou se eu tenho que vender ele, entendeu? E eu vou para minha análise de sentimento já entendendo isso. Inclusive, a ADA é um ótimo exemplo aqui de análise de sentimento para a gente discutir, tá? E a gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nela nos últimos dias. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Legal. Então, a ADA Cardano, galera, é uma que a gente estava vendo um rompimento para cima desde aqui dos 1,20 mais ou menos, com uma queda do nosso long short ratio, né? Só que agora a gente está vendo o contrário, tanto do long short ratio quanto do CVD. Só que agora o que a gente está vendo? A gente está vendo rompimentos para baixo. Deixa eu até voltar para a tela aqui. Rompimentos para baixo com aumento dos nossos indicadores aqui. Tá vendo o nosso CVD subindo, o nosso long short ratio que estava em 1,5 subindo, subindo, subindo. Então eu te pergunto, pô Pablo, por que você não opera só análise técnica mais? Por que você não opera só a tendência? Porque na minha visão não é o suficiente para a gente ganhar no criptomercado, tá? Se você operar só a tendência, você pode acabar comprando igual a maioria dos traders compram, né? Então, se o sentimento não confirmar, a gente não compra. Então muita gente aqui, ó, começou a tentar encontrar fundo na ADA. Deve ter comprado 1,57, 1,49, 1,50, 1,40 e fala, nó, encontrei o fundo aqui, agora vai para a lua. Mas como a gente continua vendo mais e mais pessoas comprando, a moeda não vai, ela não consegue. Por quê? Porque a maioria normalmente está errada. Então a gente volta, faz novo fundo, volta, faz novo fundo. Em todos esses momentos, com mais e mais pessoas acreditando que a moeda vai, enfim, começar a subir. Então ela pode começar a subir? É claro que pode. Tudo que a gente faz aqui, todos os nossos indicadores, eles são indicadores ditados pelas probabilidades. Mas a gente não precisa estar em todos os trades. A gente tem 200 moedas aí para operar, galera. A gente opera umas 5, no máximo umas 7 por dia. E já é difícil. Então imagina se eu tivesse que operar toda a moeda. Imagina se eu ficasse olhando para a ADA Cardano e falando, tem que achar trade nela. Ou no Bitcoin, que muita gente faz isso. Não. Você precisa ter uma estratégia que te dão as probabilidades
de uma maneira não subjetiva e de uma maneira que você possa operar mais de um ativo, para você não ficar correndo atrás de moeda e virar torcedor da moeda. Correto? Então, nós vamos comprar a ADA aqui? Não vamos. A gente estava de olho para compra ali a partir dos 1,40 e tal, a gente queria comprar. Por quê? Porque seria uma potencial zona de acumulação para a gente aqui, pensando em Fibonacci, pensando nas retrações, pensando no que for. Mas, quando a gente olha o sentimento e vê que tá todo mundo comprando, por que eu vou com a manada? Por que eu vou comprar com eles? Não vou. Então agora o que a gente espera na ADA? A gente espera um rompimento para cima dessa nossa linha de tendência aqui. Tem até um alerta aqui, está um pouco distante. Mas a gente espera este rompimento aqui com um pivô para a gente entrar. Tá? E aí o que a gente vai querer ver? A gente não vai querer ver apenas esse rompimento e a tendência voltando a ser uma tendência de alta em todos os tempos gráficos. A gente também vai querer ver o mercado acreditando que ela vai cair. Se o mercado fizer isso, com ela rompendo para cima, a gente vai fazer um long e vai ter aí 2/3 de probabilidade de acertar esse long. Sacou? Continuando então, indo para a Atlas. Vamos lá. A Atlas é uma das game coins, né, galera? E, assim, eu espero que todo mundo tenha gerenciado bem o risco nessas moedas. A gente sabe que muitos desses projetos aí, como a Atlas, parecem ser projetos sérios, mas são projetos com risco muito elevado, né? Então, quando a gente discutia aqui sobre uma potencial bolha nas game coins, todo mundo não, mas uma boa parte escamava a gente falando que não entendia a tecnologia e tal, era justamente para tentar proteger vocês do que vocês têm na grande maioria do mercado, que é compre Atlas e fique rico. Então, quando a gente fala dos riscos, é por causa disso, porque essas moedas elas estão muito no começo, é como se fossem startups, né? Então, se a gente vê aqui do topo, a gente já caiu aí basicamente 80% e a gente pode cair mais, tá bom? Então, não existe nada pior do que você acreditar cegamente numa criptomoeda e começar a simplesmente fazer preço médio. E se continuar caindo, galera? Então, a gente precisa, para investir nessas altcoins, ter uma estratégia de diversificação. E você não pode colocar, na minha visão, 5% numa moeda dessa. Não dá, velho. Não dá. Tem que colocar pouquinho. Por quê? Porque se colocar pouquinho, se coloca 1% e ela vai a zero, você vai perder esses 1%. Fudeu? Não, é 1%. Mas e se ela subir 10 vezes? E se ela já corrigiu o suficiente e começar a subir? Aí, você não vai ganhar só 100%. Você pode ganhar 200, 300, 400. Convexidade e assimetria nos seus investimentos, tá bom? Lembra, a gente está num mercado extremamente volátil, manipulado. A gente teve uma bolha nessas game coins aí, sem dúvidas. Elas já caíram 80%, pode cair 90%, pode cair muito mais. Então, se você quer investir nesse tipo de moeda, entenda a diversificação e o conceito de assimetria e convexidade, tá? Se você colocar tudo em 3 projetos desse, galera, vai sofrer, provavelmente. É claro que você pode acertar e tal, é tudo probabilidade. Mas do jeito que as coisas estão se desenhando aqui, a gente ainda pode ter mais queda e por isso a gente tem que se preparar para todos os cenários, tá? Inclusive para o cenário mais pessimista, tá bom? Continuando, indo para a BNB. Tá, então, como eu nem fiz a análise dela, né? Vamos lá, a Atlas, ela tá numa tendência muito clara de baixa, né? Como vocês podem ver aqui, inclusive muito esticada, né? Não dá nem para shortar essa moeda, mas se fosse o caso eu não shortaria aqui. Onde que você tem que pensar, por exemplo, se desfazer das moedas, na minha visão, né? Em retrações, tá? Porque assim como a gente não compra uma moeda muito esticada, a gente não vende ela também muito esticada. É claro que se você tá preso e tal, isso aí vai ser o gerenciamento de risco. Eu tô falando aqui de uma perspectiva de trading, a gente não teria um short aqui, beleza? Então se ela voltar aqui nesse 78, 78, né? 8 aqui, 800, aí pode ser uma zona de distribuição. Para a gente ficar otimista nela, ela teria que romper essa linha de tendência aqui e essa confusão que ela tem aqui em cima, tá? Então, bem distante, que ela tem que subir muito para a gente ficar otimista. Não vai ser uma criptomoeda aí que a gente vai olhar para compra por bastante tempo. Ela teria que romper com tudo aqui. Pô, Pablo, então eu vou ter que esperar ela subir 100% aqui para fazer alguma coisa? Não. Você pode operar o curto prazo, você pode tentar achar um fundo aqui no curto prazo, mas você precisa entender que se você comprar agora, você está comprando contra a tendência no 5 minutos, no 15 minutos, no 1 hora e no 4 horas. Correto? Ou seja, todas as probabilidades estão contra você. Se você comprar depois de um rompimento aqui, você está operando contra 1 hora e contra 4 horas, ou seja, sua situação melhora. Dá para entender que as minhas médias aqui, elas não estão simplesmente mostrando zonas de resistência, não. Elas estão mostrando a tendência em diferentes tempos gráficos.
Quanto mais tempos gráficos eu tenho a meu favor, maior a minha probabilidade, tá? Por isso que eu gosto tanto de médias móveis, né? Eu não sou um daqueles que fala, vai bater na média de 200 e vai subir. Ou então da média de 50 não passa. Porque isso aí é balela, isso aí não rola. Quando a gente está mais tempo no mercado, a gente percebe que as médias não fazem milagre. O que elas são indicadores poderosos para demonstrar para a gente a tendência do criptoativo e para demonstrar zonas de boa relação risco-retorno, ou seja, zonas de resistência numa tendência de baixa, como vocês podem ver aqui. Olha só ela batendo aqui nas... Olha quanto tempo faz que ela bate nessa média de 5 minutos. Bateu quantas vezes aqui? Umas 10 vezes? É a resistência dela dos 5 minutos. Passa dela, aí vai para as médias do 15. Passa do 15, vai para 1 hora. São as tendências do criptoativo. Entendeu? Por isso que a gente gosta das médias. Então, média está aqui para te mostrar a tendência, te mostrar zonas de suporte e resistência, que são boas relações de risco-retorno para você tomar suas decisões. Elas não estão aqui para você começar a virar torcedor de uma média e tal, não sei o quê, porque isso é muito perigoso. Porque quando a gente percebe que esse indicador não é perfeito, e nenhum é, você pode acabar caindo numa armadilha do viés da confirmação, né? Então, você fala, não, de tal média não vai passar. E aí passa. Aí o que você faz? Você assume o erro? Não. Você vai para outra média, porque você escutou outra pessoa falando de outra média. Aí ela vai lá e não segura também. O que você faz? A mesma coisa. E vai fazendo, criando desculpas para manter uma posição que você deveria ter saído lá quando a sua primeira média, se fosse a sua estratégia. Deu para entender? Então, médias móveis, elas mostram a tendência e relações de risco-retorno, suporte e resistência. Continuando, BNB. Vamos lá, vamos no 4 horas aqui, tá? BNB continua em tendência de baixa, tá? A gente não conseguiu romper a linha de tendência aqui. É uma também que vai demorar para a gente operar a favor da tendência de alta aqui. Nesse momento a gente tem 2 alertas. Tem um alerta aqui para acompanhar um potencial rompimento de fundo e tem um alerta aqui para uma demonstração de força acima dos 476, tá? Mas aqui eu só pensaria numa compra aqui se você for um trader experiente, tá? Não, a gente estaria sim tentando operar a favor dessa tendência de alta, mas aí só se você for um trader experiente e ver um rompimento aqui pela análise de sentimento, tá bom? Continuando, DOT. Vamos lá, DOT não conseguiu, né, passar da nossa zona aqui. Basicamente, nesse momento, a gente vai ter que continuar passando dela, tá? Eu vou até abaixar aqui agora este nosso alerta na região desses topos dos 29. Se passar aqui, a gente fica um pouco mais otimista na DOT. E nesse momento, a gente está com um alerta de possível short nos 25,90, tranquilo? Então, situação bem ruim aqui. Eu não vejo compra, tá? Vamos lá, Ethereum. Vamos lá, Ethereum também é uma que não está muito legal na minha visão. A gente poderia ir para o diário aqui e ficar um pouco mais otimista por estarmos numa zona de suporte, tá bom? Eu tô de olho para acumular Ethereum também, principalmente se a gente tiver um apocalipse para essas regiões dos 2.600. Não será fácil, obviamente, mas se acontecer, eu vou estar com a boca aberta aqui para comprar, tá bom? Nas liquidações. Mas enquanto a gente tá nessa tendência de baixa aqui em todos os tempos gráficos, eu não gosto de me expor muito, tá? Minhas posições, quando a gente tá assim, elas se concentram mais no Bitcoin. Eu acho que o Ethereum ele acabou dando alguns gatilhos pra gente sair fora de posições aqui nesses 3.400 e tal. No momento, a gente tá numa zona de suporte, tá? É uma zona que a gente, se perder, pode ter problemas, então eu tomaria cuidado aqui com essa região entre esse fundo dos 3.040 e os 3.000 dólares. Começar a fechar abaixo dos 3.000, provavelmente teremos problemas aqui no Ethereum. Primeira coisa que a gente teria que fazer aqui para ter alguma esperança seria esse pivô acima dos 3.400, tá bom? Se você gosta muito do Ethereum, talvez operar um pivô aqui nesse curto prazo, mas eu realmente não recomendaria. Repara que aqui você estaria contra as médias. Se você esperar os 3.400, todas as médias estariam a seu favor. Lembra, quanto mais média, melhor. Vamos lá, Gala. Gala é outro exemplo de Gamecoin, né? E a Gala é um projeto sério, aparentemente, né? E lembrem-se, por favor, galera, eu não estou aqui para julgar nenhum dos projetos, seja Atlas, seja Illivium, seja Gala. O que a gente faz aqui é uma análise fria, sem pensar nesses projetos, até porque a gente não investe neles fundamentalmente. Então, para mim, não faz muita diferença. E é muito bom vocês sempre tentarem enxergar os ativos dessa maneira, tá? E é difícil, muitas vezes é difícil, porque, por exemplo, o Bitcoin, eu sempre invisto em Bitcoin, então eu tenho que me controlar para tentar enxergar a minha estratégia sem nenhuma influência do que eu quero que aconteça, tá? Isso é algo que todos os dias a gente tem que fazer. E se você está na Gala, por exemplo, você também deve fazer isso.
cria a sua estratégia para se expor. Parece que é um bom projeto, mas também corrigiu bastante, né? Que é uma correção natural depois de um pump de basicamente 1000%, né? Então a gente corrigiu o topo o quê? Uns 70% já? 68% até agora, tá? Obviamente a gente pode corrigir mais, só que uma coisa que você tem que pensar é, se você fez o seu dever de casa, estudou a Gala, acredita nela fundamentalmente, e ela corrigiu 68%, talvez esteja começando a abrir uma oportunidade para você investir nela. Não é meu caso, eu estou muito feliz com os trades, não vou começar a investir fundamentalmente em altcoin agora, obviamente talvez as maiores, tá? Quando a gente cair mais, se a gente cair mais. Porém, é importante para, se você acredita, criar uma estratégia à disposição na Gala e, na minha visão, não pode ter mais de 1% de patrimônio nessas criptomoedas um pouco menores. Tranquilo? Repara que a gente tem uma zona de suporte aqui nessa região. Ó, eu lembro que a gente falou sobre ela alguns dias e semanas atrás. A gente tem um volumão aqui dela que pode dar suporte para a gente, tá bom? Então, atenção aí à Gala. Temos um alerta nela para potencial acumulação nos 25 cents. Suporte do semanal. Talvez aqui a gente até faça um position trade nela. ILV. Vamos lá. ILV é outra gamecoin que também subiu muito e está corrigindo bastante, né? A gente tem uma correção aqui dela de 60%. E tudo que a gente falou sobre a Gala e a Atlas também, obviamente, se encaixa aqui, né? Precisa tomar cuidado com esse tipo de investimento. No momento, a tendência é muito clara de baixa, tá? A gente tem muito volume aqui, perdemos esse volume, foi muito ruim. Retestamos zonas de Fibonacci aqui, pum, voltamos a cair. Então, nesse momento, ó, se a gente voltar nessa região aqui dos $1.000, para mim é venda, tá? Zona de resistência muito forte. Se a gente passa rompendo com tudo isso aqui, e a gente pensaria em alguma coisa, não vejo outra operação aqui a não ser essa, tá? Até porque para a gente operar o curto prazo aqui, a gente teria que ter ela nos futuros, a gente nem tem ela nos futuros, tá bom? Pelo menos ela tá na Binance. Então, uma situação bem ruim aqui dela. Vamos ver se a gente tem alguma esperança aqui no curto prazo na ILV. Não vejo muita esperança não, porque a gente tem um volumaço aqui. Enquanto a gente não romper esse volume, não dá pra gente comprar aqui. Então, no mínimo, rompimento aqui desse pivô acima dos 870 aí, para quem gosta de fortes emoções e quer operar a ILV. Tranquilo? Mana. Vamos lá. Mana foi uma que a gente queria ter feito short ontem, mas por pouco não pegou a nossa ordem aqui. Ela estava mais ou menos ali nos 2,92 e tal, foi até os 2,90. E nesse momento a gente continua esperando aqui para ver se ela volta para a gente pensar em short, tá bom? Ela voltar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai para análise de sentimento e ver se começar a liquidar a gente, se as pessoas começarem a alongar, a gente shorta contra a maioria, sacou? Então, basicamente aqui, Mana esperando o short, vamos ver se ela retesta a zona pra gente. Sandy. Mana e Sandy são duas também do metaverso, né, que a gente conversou muito e se encaixam também aí, apesar de parecerem ser ótimos projetos, se encaixam na questão da convexidade, da diversificação no seu portfólio, tranquilo? A Sandy também está numa tendência de baixa aqui, né? Uma tendência de alta no diário, talvez, se a gente dá uma uma tendência de alta muito forte no diário, na verdade. Mas, assim, eu não consigo achar compras aqui nessas moedas, até porque a gente dificilmente opera tempo gráfico diário assim, tá? O que eu vejo é no diário uma potencial compra se a gente tiver um apocalipse em 3,35 e depois a gente abaixa aqui por 4 horas e espera, no mínimo, ela passar desse ponto de controle aqui nos 5,20 e tal. A única coisa que eu posso ver aqui ou essa compra de rompimento ou um reteste daquela região ali no diário, no semanal, que é suporte. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Acho que ficou um pouco longo, mas eu acho importante a gente falar um pouco sobre essa questão da tendência, tá? Tive muitas dúvidas hoje em relação a isso. Espero que tenha ficado claro para que a gente usa as médias, por que a gente traça os Fibonacci, por que essas médias e os Fibonacci são coisas semelhantes e por que a gente sempre opera a favor da tendência, obviamente, né? Mas por que num mercado manipulado, a gente não pode depender apenas da tendência para ganhar. Você pode até conseguir, cara, mas você vai ter que ser um trader muito foda. Você tendo o sentimento, a sua taxa de assertividade vai sair, sei lá, dos 55% e vai quase para os 70% ali. Eu acho essencial a análise de sentimento. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo. Vou colocar a musiquinha para ver se dá
uma relaxada nessas moedas aí, elas enfim dão uma subida, porque o negócio não tá bonito não, né? Até amanhã. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish. Bottomed out, don't ever rise is bearish. Barrett's target is 1300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.